Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, Somos os hosts do Pode Dançar em 2024, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos, em especial a nossa convidada linda de hoje, Naila Ramos. Ai, amo. Obrigada pelo convite. Tô amando estar aqui já, desde já, pra gente conversar um pouquinho. Falar sobre essa trajetória maravilhosa, né? Isso aí. Da dança. E a Naila, ela é formada em dança clássica pela Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, integrou a São Paulo Companhia de Dança, Curitiba Companhia de Dança, Cia Jovem Bolshoi Brasil. Atualmente é professora da Escola Bolshoi e ensaiadora na Companhia 255 Performance e Arte Negra. E eu queria começar falando sobre isso. Como foi pra você esse convite para ser ensaiadora da companhia, tão jovem, mas com tanta bagagem, e também essa transição de parar de dançar e ser ensaiadora? Como foi tudo isso, assim, nessa vida? Olha, vamos lá. Na verdade, tudo é desde o início, é uma coisa que vai puxando a outra. Na minha vida, na minha carreira enquanto bailarina, as coisas parecem que, mesmo que eu não tenha traçado as coisas, elas vão se encaixando e vão se moldando para esses caminhos. E assim, sinceramente, foi muito surpreendente para mim essa proposta, porque eu tinha acabado de sair da São Paulo, acabado de sair da Curitiba, e eu tava aqui em Joinville querendo ficar com meu filho. Então, foi uma coisa que eu gostaria muito, eu queria muito estar dançando, eu queria muito estar envolvida com a arte. E aí, um amigo meu, ele pegou e me chamou e falou, olha, a gente tem um projeto que tá embrionário, a gente quer andar com isso pra frente. Aí eu falei, cara, eu acho que é esse o momento, sabe? E aí, foi vindo aos poucos, assim, foi desenvolvendo. E eu me envolvi muito mais por ser uma companhia de pessoas pretas, pessoas negras. É incrível pra mim esse fato, sabe? De estar oportunizando, estar à frente de uma companhia, a primeira companhia de Joinville de pessoas pretas. É incrível, assim, é surreal, é uma responsabilidade e tanto. o que eu pensei. É uma responsabilidade e tanto, porque por mais que a gente, sei lá, por mais que a gente não queira, a gente já chega causando, já é uma impressão, assim, muito diferente, estando se tratando da cidade e tudo mais, do jeito que as coisas andam, caminham na dança, é muito diferente, né, essa proposta. E quando eu fiquei sabendo, assim, eu fiquei muito orgulhosa. Talvez as pessoas que estão ouvindo não saibam, mas Sim. a gente foi da mesma turma no Bolshoi, Sim. né? A gente não A se formou gente. junto, mas Nós nós três todos. somos da mesma turma por um Exato. período. E aí, quando eu vi que você postou assim, eu fiquei muito orgulhosa, de verdade, de ver que você estava à frente de algo tão grande, assim, de uma companhia e uma companhia de pessoas pretas, que você sempre falou muito sobre isso, sobre pessoas pretas no balé, né? E aí eu queria saber se você, quando chegou em Joinville, quando começou no balé, você já via essa representatividade em algumas pessoas, ou se isso faltava e hoje você acha que isso existe mais, assim? Não, então, é assim como eu falei, hoje tá caminhando para um aspecto de representatividade muito melhor, muito mais impactante, e não tinha, né, a gente não tinha uma companhia de pessoas negras aqui em Joinville, e eu acho que a gente tá oportunizando, e esse é o objetivo da companhia, oportunizar os artistas da região de Joinville, da região aqui, pessoas negras que querem estar no palco, mostrando a sua arte, mostrando sua potência, a gente criar esse espaço, sabe? E hoje estamos trabalhando mais com a linguagem de danças, dança contemporânea, danças populares, e não tanto na dança clássica, mas temos bailarinos super versáteis. Tipo, na nossa companhia é muito engraçado, porque é cada um com um aspecto diferente. Um é do jazz, um é das danças urbanas, um é do Nossa, clássico. como Algo dirigir bem isso? mesclado, né? Tipo, como é coreografar pra corpos diferentes? O bom é que você tem um pouquinho de tudo, então dá pra, tipo, dá pra criar ideias, utilizar. assim, muito únicas, né? Isso, dá pra utilizar muito, assim, tem muita ideia. E é muito legal porque a troca que acontece entre os bailarinos, pelo fato de eu ser nova e tudo mais, a gente tem um respeito e uma parceria de trabalho que a gente se conversa, sabe? Então, por exemplo, desde o início eu falei pra eles, olha, as danças urbanas não é o meu forte, mas se vocês quiserem agregar pra fortalecer, pode dar sugestões e eu vou analisar, vou tentar alinhar com a proposta do que a gente tá fazendo dentro do nosso trabalho. Mas é muito legal. No início foi muito difícil, porque para encontrar um corpo único ali dentro daquela companhia, uma linguagem onde a gente conseguisse
alinhar todo mundo foi muito difícil. Então, a primeira obra que a gente fez ali, por exemplo, eu deixava eles num grupão, todo mundo dançando, assim, todos com seus trejeitos, com as bagagens que cada um já tem, né? Porque todos os bailarinos que estão ali são artistas independentes. Então, a vida inteira eles tiveram outra criação, sabe? Eles tiveram outros jeitos de trabalho. Então, eles iam lá e faziam. E agora tem uma equipe por trás, uma galera que organiza isso. Então, até mesmo nesse aspecto, foi diferente, sabe? Mas na dança, na parte prática, a gente começou com a dança contemporânea, que era onde a gente conseguia unir todo mundo, exatamente. E daí, a primeira coreografia que a gente montou, a gente deixou alguns solos, assim, pra eles mostrarem quem é cada um também. Porque por mais que esteja ali em grupo, cada um tem sua história, tem sua bagagem, tem né? E é muito legal isso que acontece ali dentro. Eu acho muito legal você, como ensaiadora da companhia, respeitar isso, assim, né? Porque às vezes... Na verdade, na maioria das vezes, as companhias não existe muito essa individualidade dentro da companhia. Tipo, Se trabalha muito mais o estilo da companhia do que o estilo do bailarino. Então acaba sendo algo, digamos, meio limitante no seu poder criativo e de você mostrar um pouquinho mais da sua identidade. E quando você explora isso dos bailarinos, a companhia cria uma identidade que se renova, né? Exatamente, o tempo inteiro. E é muito legal, porque a gente não quer colocar eles em caixas. Entendeu? A gente não quer rotular, não quer falar, ok, agora você é um bailarino profissional, você tem que seguir somente isso que a companhia está colocando pra você. Não, a gente quer instigar um pouquinho mais, entendeu? Fazer com que isso, além das coisas que a gente já tem que seguir, floresça a partir deles. Não só como bailarino, mas como coreógrafo, como ensaiador, pra versatilizar e instigar esse outro lado que às vezes tá adormecido. Entendeu? Nossa, foi é o que legal isso partir de você. Sim, Que foi o que aconteceu comigo. Uma coisa que tava adormecida. Eu só queria ser bailarina. Só que daí, a partir... Depois que eu tive meu filho... E aí, não só eu saí dessa, né? Fui instigada, mas eu fui também obrigada a sair dessa zona de conforto. Tipo, eu vou ser bailarina. Obviamente, a gente sabe que não é uma zona de conforto, né? Mas eu não pensei em limitar os meus espaços, entendeu? Porque a vida me cobrou com que eu saísse desses meus espaços e eu me julguei para que isso fosse acontecendo, sabe? Mas isso exige também muita coragem da sua parte, assim, de... Ok, agora eu tô num lugar novo, eu preciso aprender a lidar com o novo, com uma coisa totalmente diferente. Não é? Sim. É difícil. Até de né? estar aberta pra oportunidade, né? Porque Exato. apareceram essas oportunidades diferentes. Se você tivesse fechada, não. Eu me formei no balé clássico, eu quero dançar o clássico, já trabalhei em companhias clássicas, então é isso que eu quero seguir. Talvez você não teria essa experiência que você tá tendo agora, que tá sendo incrível, pelo menos pelo que você reflete pra gente. A gente vê que você tá num lugar de muita realização. Sim, e é isso, mas é justamente isso. Na verdade, eu nunca fui muito de falar não, assim, pras oportunidades. Eu sempre fui assim, cara, apareceu a oportunidade, eu preciso direcionar. Tá, essa oportunidade veio agora nesse momento. Tá tudo se encaixando para que a maioria das coisas é difícil eu falar não, porque tudo se encaixa pro sim, entendeu? Eu me jogo, eu gosto de ir de peito aberto. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer na nossa profissão, em todas as profissões, é ir de peito aberto. E com humildade para saber que a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai aprender, a gente vai evoluir. E, é sempre assim, em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Então, eu nunca fui assim, não vou fazer porque eu já tenho isso formado, eu quero só isso, só isso, só isso, só isso. Só que depois que tive o Anthony também, foi uma das coisas que me impulsionou muito mais, sabe? O Anthony é meu filho, pra quem não sabe. Tá? Mas foi uma das coisas que me impulsionou muito mais, assim, sabe? Que é coragem, essa coragem. E já que você falou sobre o Anthony, que é seu filho, que é o bebezinho, coisa mais linda, meu Deus do céu. Você foi mãe muito nova. Sim. E você engravidou muito nova também, né? Obviamente, tá? Falei, foi bem redundante aqui. Beleza, Mas, acontece. Só enfatizando. Pula. Como foi isso pra você, assim? Como foi engravidar e ainda dançar, e você continuou dançando depois de ter o seu filho, que é uma coisa super normal na maioria das companhias maiores no mundo, mas no Brasil não é tão comum, né? E eu queria muito que a gente falasse sobre isso, pra falar que existe, é super possível. É uma possibilidade, né? Exatamente. É super possível, mas é muito difícil também. Eu não imagino, eu nem imagino. É super possível. Eu tenho que agradecer, assim, porque a rede de apoio que eu sempre tive, foi uma das minhas bases, dos meus pilares. Infelizmente, não é todo mundo que consegue
ter essa rede de apoio. Eu falo que hoje em dia eu cheguei onde eu tô, não só pelo fato de eu querer e de eu sempre ter muita força e muita energia, porque depois que você vira mãe, você tem uma força que é inexplicável, que não é, também você não tá mais só por você, sabe? É uma coisa que, cara, é estiga o tempo inteiro, você tá ali, ó, é eu e meu filho, eu preciso você que se cria um império interior, assim, o seu império com a sua cria, sabe? Eu não fico 2 segundos sem falar dele, né, meu Deus do céu. Não, mas pode falar, sinta-se à vontade. Mas enfim, e aí, pra mim foi muito difícil esse aspecto, foi muito difícil, por quê? Porque eu era muito jovem, eu me via como bailarina, eu investi 8 anos da minha vida como, né, da sua formação. Pra minha formação, e chega no penúltimo ano, eu tinha acabado de sair de um trauma também, que foi o meu ligamento que rompeu, e aí eu tive que fazer uma cirurgia, e logo em seguida eu fiquei grávida. E aí pra mim foi um choque de realidade, assim, que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tava preparada pra tudo isso. E aí, aos poucos, a minha rede de apoio foi a primeira coisa, assim, que me abraçou e falou, olha, respira, que vai dar tudo certo, a gente tem que esperar essa muvuca passar, a gente tem que entender, você tem que entender a sua cabeça, você tem que entender o seu corpo. Se dá o seu tempo. Tem que se dar o seu tempo, exatamente. Enquanto jovem, a gente não tem essa sabedoria, entendeu? É É tudo pra ontem. É tudo pra ontem. Aí já o mundo caiu logo de início, né? Porque você se vê, 8 anos... E aí agora, e aí? O que eu vou fazer? E principalmente por conta da lesão, né? Porque você já teve que parar por um período, teve toda a recuperação. E depois que você voltou, eu imagino que você deve ter voltado com um gás, tipo, estou retornando, vou chegar com tudo. Exatamente. E foi uma coisa que, eu falo, foi muito difícil, porque foi um seguido do outro. E foi justamente isso que me brecou. Eu falei, minha segunda oportunidade. Aí chega lá, bum, grávida. Eu falei, calma aí, vai com calma, que tu não vai... Também não é assim o universo. Eu pedi coisas, mas não... tá diferente que tá entregando. Não, mas isso me fortaleceu muito. Foi um período, assim, que foi muito difícil pra mim, assim, né, pessoalmente, de saúde mental e tudo mais, porque eu precisei entender tudo que tava acontecendo. Foi um período que pra mim foi pouco tempo, porque eu descobri que eu tava grávida com 5 meses, né? Então eu tive 4 meses pra me preparar. Tipo... Meu Deus, entendeu? que susto. Exato. Então eu tive 4 meses pra me preparar e pra entender o que eu ia fazer com aquela criança, com a minha carreira, com o meu investimento, com o meu estudo. E eu falei, nossa, e agora? E agora? Aí eu tive esse tempo. Aí eu me esforcei ao máximo. E era o meu ano de formatura, né? Sim. E eu queria voltar. Eu queria voltar e me formar. Me formar bem. Queria voltar e me formar bem. Então, corri atrás, me formei. E foi muito legal, porque... E eu acho que, querendo ou não, foi meio contra o que muitas pessoas acharam na época, né? Com assim, certeza. Porque você teve o filho no mesmo ano que você se formou bem ainda, entrou pra companhia. Sim. E linda, né? Porque a gente tava longe, a gente tava na Rússia. Mas a gente tava via acompanhando. Os vídeos, Sim. via como você... Óbvio que a gente ia acompanhar. E como foi esse retorno, assim, depois de ter o seu filho voltar a dançar? Porque o corpo deve mudar muito, né? Muda muito. Mas assim, cientificamente... Não falando assim que não é possível, mas 4 meses pra você voltar, realmente é uma coisa surreal. Eu senti o corpo assim totalmente fora, o eixo, a barriga, não tinha eixo nenhum. E o corpo voltando aos poucos. E aí vocês têm toda aquela mudança, né? Quadril e todo aquilo que já não existe mais, né? Que eu era uma adolescente e daí do nada um corpo, né? De mulher e presente. Mas essa mudança pra dançar também, uma das coisas que foi mais difícil foi fisicamente, que você se olha, você vê uma outra pessoa, também foi uma aceitação difícil ali no início. Fisicamente, até na minha gestação mesmo, eu me olhava assim, eu me sentia muito diferente, porque é muito, muito, né? E até por conta de tudo que a gente desenvolve durante a formação. A gente é muito dependente do espelho. Então, toda aula você tá se olhando, todo ensaio você tá se olhando. E se tem uma coisa diferente ali, tu já estranha. Imagina, uma barriga. Uma barriga, um eixo, uma dor nas costas, uma perna inchada. E, tipo, eu engordei. E fora a preocupação. Não, tudo. Engordei 20 quilos na minha gestação. Então, você imagina. Tipo, é muito diferente. Uma mudança brusca.
É muito de uma eixo, mudança. de Sim. tudo, né? De tudo. De sensação, De de eixo, força. nossa, mas o corpo volta muito. Eu fiquei. E foi uma das coisas que mais me enfatizou depois da gestação: é a nossa força. É a força do nosso corpo, que a gente não tem dimensão alguma do tanto que a gente pode fazer. A gente não tem. E daí, por isso que hoje em dia, tipo, eu sou muito mais corajosa para as coisas, de aceitar as coisas e dos desafios por conta disso. Porque na minha gestação, eu falei, gente, como que pode? O corpo, o ser humano pode fazer tudo isso e a gente não tem a dimensão disso tudo ainda, sabe? E isso fortaleceu muito na minha dança, na minha maturidade cênica, na minha maturidade com as coisas que aconteciam ao meu redor enquanto profissional. Porque, querendo ou não, depois de ser mãe, você economiza energias para algumas coisas. O que é muito importante. Entendeu? O que é muito importante. O que, por exemplo, me afetava enquanto, sei lá, aluna, ou enfim, tem coisa que não vai me afetar mais, não vai me alcançar, porque não é isso, sabe? Às vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água, entendeu? E é natural, Às vezes a gente tá dentro de uma bolha. Assim, principalmente quando criança, adolescente, você entra nessa bolha e você acha que só aquilo é mundo. Só Exato. aquilo Aquilo é a sua vida. Se Exato. aquilo não virar e não sair da forma como você criou a sua expectativa, porque muito é sobre a nossa expectativa, né? É muito. A gente se frustra pelo que a gente Por cobra isso. de nós mesmos, assim, né? Exato. Exato, porque assim, o meu plano A não deu certo. E meu plano B, e meu plano C, Só que às vezes a gente não tá preparado porque não tá no nosso plano. E às vezes é muito melhor do que a gente planejou, entendeu? E é uma das coisas que tem acontecido na minha vida profissional o tempo inteiro. Eu nunca me vi assim enquanto... eu não tinha me visto ainda, né? Porque eu sou muito nova e tudo mais, e eu não tinha me visto ainda como professora. Porque eu queria dançar, eu queria ser bailarina de todos os jeitos. Então, quando a vida se encaminhou, a minha vida pessoal encaminhou para outro caminho, porque é uma das coisas que é muito difícil, você equilibrar sua vida profissional e sua vida pessoal, principalmente você sendo mãe. A gente sabe que também bailarina, né? também bailarina, entendeu? Então, você sabe que é muito difícil. A gente sabe como a vida do bailarino é. Tá aqui um dia e depois vai lá, viaja, vai para uma turnê e tudo mais. E eu, como uma criança, como que é isso? E como que você faz isso tudo ao mesmo tempo? É possível, é muito possível, mas você tem que ter muita ajuda, muito auxílio. E como que foi isso quando você foi pra São Paulo Companhia de Dança? Quando você teve que mudar de estado e, no caso, seu filho ficou aqui em Joinville. Ele ficou aqui. Então, na São Paulo eu fazia assim, eu trabalhava durante a semana inteira e viajava no final de semana. Vinha pra cá. Todo final de semana que eu tinha a possibilidade, eu vinha pra cá. Então, saía de lá na sexta, ficava no ônibus de madrugada, chegava aqui de manhã, tinha um tempo de qualidade com meu filho. Aí, saía no domingo, ia direto pra companhia, tomava banho na companhia e passava a semana inteira ensaiando. Então, deram umas 100 viagens, mais ou menos. Não, Porque 100 o ano tem 50 semanas, você vinha toda semana. Deu dinheiro pras companhias de ônibus. Exatamente. Foi basicamente isso. Mas é uma coisa que eu queria muito comentar, assim, sobre a nossa experiência, principalmente na Rússia. Sim. Que os teatros, eles são estatais, então geralmente as pessoas entram no teatro com esse plano de carreira. Sim. Tipo, eu vou passar minha vida aqui, 20 anos aqui. Então, geralmente, olha só que engraçado, as pessoas não sabem disso. As bailarinas entram no teatro e logo no 3º, 4º ano de companhia, elas querem ter um filho já. Olha só. Porque aí elas já têm o filho, elas ainda são novas, pro corpo recuperar mais rápido, Sim, né? Depois do seu sim. filho. E aí, tipo, nossa, as crianças, tinha várias bailarinas, principalmente as bailarinas, primeiras bailarinas e tal, que tinham mais, né? Sim. Liberdade. No teatro, traziam as filhas. Tipo, deixa a filha ali no canto, coloca uma cobertinha, deixa a filha ali Sim. durante a aula, durante os ensaios. Claro, não sempre, mas principalmente, tipo, sábado e domingo, que a gente trabalhava lá, né? E precisa, né? Porque não tem escola, não tem... Sim. Exatamente. Então, tipo, vinha as crianças, e aí as crianças dançavam às vezes, assim. Então, Sim. aquilo me abriu muito uma outra visão, assim, que eu não tinha. De que você pode ser mãe e ser bailarina. Que é uma das coisas que é muito difícil aqui no Brasil. Isso é muito triste, sabe? Mas, porque a gente quer continuar dançando, a gente quer ser bailarina e a gente também quer ter uma vida pessoal. Entendeu? E às vezes, muitas vezes, as coisas caminham te exigindo muito mais do seu profissional. Mas não que seja impossível, é muito possível. É muito possível, só que a gente precisa de um novo formato onde as crianças também, ou a sua vida pessoal também precisa ser inserida, sabe? Porque realmente a gente passa mais tempo em qualquer âmbito, qualquer trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. É natural, né? Natural né? Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Infelizmente Não era pra assim. ser, mas... Exato. E a gente,
Tipo, geralmente a gente leva o nosso trabalho pra casa. Com certeza. Você não chega em casa e para E de vai- pensar no espetáculo que você vai ter amanhã, Não. na aula que você teve hoje, no que você Não. errou no ensaio. Tipo, você não para, a cabeça continua maquinando. A gente tem um combinado, pelo menos nos últimos tempos, assim, da companhia, que tava Sim. meio estressante. Aí o combinado era, a gente entra no carro, fala tudo que a gente quer falar até chegar em casa. Desabafa, fala tudo. Chegou em Sim. casa, deu. Não Acabou, fala mais chega. com A única companhia. questão ruim acabou. é que agora a gente tá morando do lado da companhia, então assim, a Ixi. gente tem tipo de 5 a 10 5 minutos. minutos. Melhor. Então é isso. Que Fofoca bom, né? bem rápido. Fofoca quente. Fofoca express. E aí depois chegou em casa, já tem que mudar o foco, né? Ai, não, mas que bom que vocês têm menos tempo pra fofocar do trabalho. É. Mas é que a gente Porque fofoca um pouquinho no trabalho também. Quando o pessoal a tá gente- ensaiando, a gente já vai tá. lá botando papo em dia. Isso, aí vocês estenderam o tempo Ah, de tem que fofoca, ser, né? então. Tem que ter um extra. Mas olha, a gente falou muito sobre o seu filho, sobre Sim. maternidade. E a gente tem um vídeo pra você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que medo. Não tava esperando por essa. né? Não tava. Ai, meu Deus. Oi, Naila, a gente quer te agradecer por ser uma filha tão linda, tão maravilhosa. Eu tenho muito orgulho, eu já cansei de te falar isso inúmeras vezes e não vou cansar nunca de repetir. E a gente te agradece por ser uma filha tão perfeita e uma mãe maravilhosa desse presente que você me deu. Te amo. Beijão, mamãe. Beijão, Te mamãe. amo. Te amo, mãe. Ele travadinho, te amo Que muito. amor, Ai, que que amor. amor. Ai, Ó, a lágrima segura, não chora. Maquiagem. Segura. Ai, gente, tá vendo? É isso que eu falo. A rede de apoio é muito importante, assim, pra tudo. E sendo bailarina, não sendo bailarina, muito essencial, sabe? E eu falo, hoje em dia eu só tô aqui porque realmente a minha família sempre me apoiou e sempre me ajudou muito. Mas que é um caminho muito difícil, tem muitos desafios. A maturidade que do dia pra noite, querendo ou não, você precisa ter. Sabe? E a gente, como bailarina, a gente já tem uma disciplina, uma maturidade um pouco mais avançada do que, né, o comum. E eu acho que aconteceu o dobro quando eu fui mãe, eu me tornei mãe, sabe? Então é muito, muito especial tudo isso que eu vivo e só acontece por conta da minha família e tudo mais, da minha rede de apoio e também pela força que eu tenho de insistir na arte, em crescer e ampliar esse espaço, não só para pessoas negras, não só para as pessoas, para todas as pessoas, para todos os padrões possíveis. Eu sou mãe preta, solteira, então, tipo, é muito difícil, né, sabe? Bailarina é muito difícil, é um caminho muito difícil. Mas a gente precisa ampliar, porque a gente tem que ser sempre os primeiros a abrir portas e querendo ou não, puxar essa referência, né? A gente tem Criar que esse caminho também, criar eu esse acho. caminho. Eu te vejo muito nesse lugar, assim. Ai, chorei. De tá... Desculpa, Pode- chorei. Chora, choro é livre. Chorei livre. Criar esse caminho, porque a gente teve a nossa infância e adolescência ali Sim. juntas, assim, depois nossos caminhos se separaram, mas eu te admiro muito nesse lugar de, tipo, tá na frente, É. sabe? E falar, não, vem comigo, sabe? Isso. Tipo, pra outras Pra pessoas puxar, que são né? assim como você. A gente conversou muito sobre isso nos últimos tempos que a gente tava Sim, junto. é. Mas eu admiro muito, assim, essa força. E uma das coisas que eu queria falar, assim, é sobre como você hoje representa para outras crianças. E até, inclusive, dentro do Bolshoi, né? Sim. Porque Dentro agora, da sala sim, de aula. Você Sim. sendo professora lá, eu acredito que as meninas pretas também, principalmente, né? Não É, só, mas principalmente isso. consigam olhar pra você e se inspirar nesse lugar de tipo, ai, olha, tipo, ela conseguiu, Sim. ela tá ali. E hoje na internet também a gente tem muito Tem isso, muito né? mais referência, isso é muito bom. Tem muito mais referência nas redes sociais e tudo mais. E estando ali no Bolshoi também é muito legal, né? Porque é uma coisa nova que na nossa época, por exemplo, não tinha, entendeu? E é muito legal estar participando dessa raiz, dessa mudança, entendeu? Dessa mudança. Então é muito gostoso participar disso tudo e estar incentivando o tempo inteiro, sabe? É muito importante. E elas realmente se referenciar, né? Elas pegam como referência e falam, nossa, que legal, ela conseguiu mesmo com todos os desafios. Uhum. Que às vezes as pessoas... E tudo bem, é até legal, assim,
agora vocês estão sabendo abertamente todo o rolê que aconteceu na minha vida. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa né, proximidade, essa abertura de estar conversando e estar vendo qual foi a trajetória de cada um. Agora, o pessoal tá conhecendo. Mas é muito legal quando você já olha pra pessoa e você já se vê também. Uhum. É muito diferente. Quando você olha, é possível. Uma pessoa que tá gigante nas redes sociais e ela é maravilhosa, enfim, a Ingrid Isso, Silva, né? maravilhosa. Que lançou o livro Sim. dela e fez muito sucesso. Eu achei muito legal que fez muito sucesso para bailarinos, para o público do balé, mas não só. Fez um sucesso assim. Pra todas as pessoas, sabe? Porque realmente é uma coisa que agora sim está sendo conversado. Agora sim está sendo pautado. E é muito importante, há muito tempo. Até sobre essa coisa das sapatilhas, Exato. né? Ela pintava sapatilhas. O livro é sobre isso. Né? E tipo, tem que ser falado. Pra mim já era pra todo. Porque a sapatilha é uma continuação da perna. Não é então esse o intuito? Não era esse o intuito? Então pronto. Então é isso. Entendeu? Então não temos discussão. É isso, sabe? Então é por isso que é muito legal que agora essas coisas são pautadas, são faladas de forma coerente, obviamente, mas a gente precisa dessa mudança que não era pra ser uma mudança, já era pra ser natural, isso não era nem pra ser discutido. Na minha cabeça, ao meu ver, e de quem é bailarina, tipo, negro, sabe da necessidade. E porque realmente é muito importante, a gente precisa ter isso. E como isso deve impactar na sua autoestima, né? Porque, tipo, você vê no palco, a ideia é ver a continuação do corpo. E aí o braço, a pele, né, tá de uma cor e as pernas de outra cor. Daí não faz nem sentido, né? Uhum. Não faz nem sentido. Mas aos poucos a gente vai tentando, né, colocar essa importância. Porque é óbvio, é uma coisa que é óbvia desde o início, sabe? Mas a gente, aos poucos, vai tentando É algo estrutural mudança. que a gente tem que tentar vir mudando a cabeça. A gente aqui super fora do nosso lugar de fala também, eu ainda menos. Mas que se a gente não abre essas discussões, mesmo estando fora, a gente não fala sobre isso. Não fala E o sobre assunto isso, fica dentro das pessoas que já sabem sobre o assunto. Exato. Então, cada vez mais a gente tem que puxar isso pra fora. Sim. E eu, vendo isso de fora também, a gente vê sobre pessoas pretas na sociedade, sobre o racismo. Mas se a gente parte da mulher, a mulher tem o racismo e o machismo. E se a gente vai pro mundo da dança, onde a gente já tem uma concorrência ainda maior no mundo das mulheres, a gente ter esse referencial de bailarinas pretas é de extrema importância. Sobre exato. o negócio da meia calça e da cor da sapatilha, só queria comentar, assim, que agora na companhia que a gente tá, foi uma diferença muito grande pra mim, porque eu não pensava sobre isso. Sim. E lá, a gente nunca dança de meia calça cor rosa. Tipo, nunca mesmo. Sempre é sem meia calça. Olha só. E aí, tipo, você dança sem meia calça, obviamente vai ser a cor da sua pele, porque é a sua pele. Sim. E aí elas pintam, elas dão uma tinta pra todas as bailarinas. Então, tipo, até eu que sou mais branquinha também, eu pinto a minha sapatilha, Sim. todo mundo pinta da cor da sua pele. Pra que fique bem o mais parecido possível, assim, Tá né? vendo? Pra que fique... E aí, quando é balés, tipo, sei lá, Don Quixote, aí tem o Sonho de Don Quixote, que é um balé mais clássico, né? Sim, o segundo ato é o clássico. segundo ato, aham. Então, a gente dançou com meia calça, mas com da meia cor- calça da cor da pele. E daí, sim, a função da minha calça e da sapatilha estão fazendo a função dela, que é alongar a continuação da linha da perna. E é simples. Pra gente é simples, entendeu? Mas é isso. Mas eu fico muito... Essa questão que tu falou, é muito importante a gente pautar também, mas às vezes a gente acaba caindo em um lugar de desânimo. Porque é muito desanimador, às vezes, você sempre bater na mesma tecla, você sempre falar a mesma coisa, você sempre está ali justificando uma Sim. coisa que é óbvia, entendeu? E até porque, de repente, para uma outra pessoa que não sabia sobre o assunto. Ok, para ela é um momento, mas para você que tá sempre falando do assunto, você está sempre estou falando sempre desse falando do assunto. assunto. Você tá sempre Exato. ensinando alguém. Exato. É muito importante, porque realmente você falou, estou na frente, eu preciso fazer isso. Mas isso tem gente que não tá na frente. E aí o tempo inteiro isso sempre pauta, isso é sempre pautado. E a gente vê que as mudanças é passinho de tartaruga, né? Então, é muito, às vezes, cansa, sabe? Que você fala, pô, e aí? Nunca vai dar uma diferença, não vai caminhar pra frente isso, e aí? Como que vai ficar?
E aí é muito difícil, porque às vezes a gente cai nesse lugar, sabe? E aí você tá sempre moldando a sua chavinha ali também, vira a sua chavinha. Porque você tem que abrir portas, você tem que abrir novos horizontes, você tem que abrir novas, né? E é muito legal, porque as referências que a gente tem hoje em dia são totalmente, assim, maravilhosas. Que você olha e você fala, nossa, que incrível, ela tá bom ter ali. essa pessoa Que ali. bom que tem aquela pessoa ali pra falar com, né, com propriedade do que ela tá falando, com estudos. Mas obviamente, a gente sabe dessa dificuldade, que às vezes a gente cai nessa chavinha que a gente tem que estar sempre mudando, sempre vai lá de novo. E a trajetória de uma pessoa negra na dança também é sempre assim, vai lá de novo. Que a gente tem que fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais para conquistar as coisas em qualquer das situações, infelizmente. Isso é muito difícil. Mas assim, pra gente é uma honra ter você, assim, É. aqui falando sobre isso com a gente. E não só sobre Abertamente. isso, sobre a sua história. Porque a Sim. sua história é uma história de muita força, de muita resiliência, de muita alegria também. Porque você Sim, sempre foi, não, né, sempre você sempre foi. foi assim, tá? O sorriso É. gigantesco no rosto, o sorriso Contagiante, gigante né? dela. Contagiante. É, isso... Se me ver quieta demais, tá estranho. Eu acho que não vê, né? Não vê. Você já viu? Eu não lembro de ter visto. É difícil. Muito obrigada por ter Ai. participado dessa conversa com a gente, por estar sempre Isso. tão aberta, assim, e por vir e por estar aberta a falar, a conversar. Obrigada mesmo pela sua alegria nesse podcast. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi incrível. Me desculpa se eu falei alguma coisa errada, eu tenho esse meu jeitinho despojado imagina. e é isso. Mas eu tô aqui, eu gosto muito de participar e de ter esse local de fala, é muito importante pra mim, por mais que eu seja muito despojada e é isso. Eu prefiro que eu acho que às vezes as pessoas que se comunicam dessa maneira, elas conseguem se envolver e se abraçar mais. Uma história muito doida, com várias coisas, e obviamente a gente quer chegar e comunicar, sempre passar alguma coisa importante, nem que seja, uma coisinha só legal pra cada pessoa, é muito importante pra mim ter esse espaço. Obrigada pelo Claro que esse convite. espaço foi só um recorte pra quem quer continuar a te acompanhar. Onde que te encontra? Olha, meu Deus, onde me encontra no Instagram? Fala arroba. Onde me encontra? Não. Essa é a parte que você fala assim, o meu arroba Meu é... arroba é Nail, N-A-Y, L, Ramos. N-A-Y, L, Ramos. É lá onde só no vocês Instagram, encontram. gente, É lá onde vocês encontram. Um beijão, muito obrigado. Obrigado. E um beijo pra todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. E até o próximo episódio.